Vamos aqui adiante. A canonicidade do livro de Jó, tá? O que é isso? A gente também vai aprender sobre isso, sobre cânon, né? Apócrifos, em bibliologia. Então, o que é canonicidade? Né? É a autenticidade, um livro original como inspirado por Deus, né? Então, a nossa Bíblia, ela é composta de vários livros e todos eles foram inspirados pelo Senhor. Quem é o autor da Bíblia? O autor da Bíblia é Deus, que inspirou mais de 40 autores, homem, para escrever os livros da Bíblia, sem contar, como o Jó, livros que os autores são desconhecidos, tá bom? Então, canonicidade do livro de Jó. A inserção de Jó no cânon sagrado jamais foi questionada. Não fora sua origem divina, ter-se-ia perdido facilmente, como foram muitas obras-primas da antiguidade. No entanto, o Senhor conduziu os acontecimentos de tal forma que, preservando, consola-nos hoje, através do drama de seu virtuosíssimo servo, né? O diabo tentou de todas as formas fazer com que a gente não tivesse hoje a Bíblia, a palavra de Deus, né? Nós vamos ver que de todas as formas isso for acontecendo. Então a Bíblia chegou hoje nas nossas mãos porque Deus preservou a Bíblia. Lembra de Jeremias, quando ele escrevia, né? O rei ia lá, mandou queimar todos os escritos de Jeremias, né? Deus foi lá, falou tudo de novo com ele, mandou escrever tudo de novo, né? E temos aí o livro do profeta Jeremias. Então há uma luta, uma batalha sempre, né? Por causa da palavra de Deus. Então tudo que o diabo não quer, né, primordial, é duas coisas na nossa vida. Primeiro, vida de oração, e segundo, leitura da palavra de Deus. O diabo vai lutar para que isto não aconteça em nossa vida. E a gente precisa entender que a vida do cristão, precisa ser disciplinada. Porque não basta só querer. Que nem aqui, vocês entraram no seminário, é o primeiro dia de aula de vocês. Não é só querer. O início é fácil, irmãos. Eu leciono desde 2008 aproximadamente, porque eu fiz o curso já lecionando, na metade do curso me botaram para lecionar. Então, desde 2008 eu leciono. Eu já peguei classes que começou com 20, né? E só formei 5. Né? Então, por quê? Tudo é disciplina na nossa vida. Não basta eu querer orar, eu preciso me disciplinar para orar. Porque vai ter dia que eu não vou querer orar. Então, eu preciso ter uma disciplina, eu vou orar. Que nem quem trabalha. Tem dia que você quer ir para o trabalho? Não, quer ficar em casa. Mas você se disciplina, eu preciso ir. Né? Eu tenho que ir para o trabalho. Então, isso é tudo disciplina na nossa vida. Então, quando a gente olha para isso, irmãos, a Bíblia ela chegou até nós por causa disso, para que nós viéssemos aprender, ouvir Deus através da palavra dele, né? Então, o livro de Jó é um livro autêntico, compõe a Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos lá. A excelência literária. Nós já estamos sabendo aqui, né, que é um livro belo, porque se trata de ser um livro poético. Aí a gente vai para gênero literário. Qual é a página aí, irmãos? Gênero literário, página 33. Jó é um poema cujo prólogo é desenvolvido numa prosa vívida e envolvente, e cujo epílogo é também composto em ritmo prosaico. Não falta poesia, contudo, nem ao prólogo e nem ao epílogo, tá? Então, a gente precisa entender o que é isso, né? Os mais dedicados à leitura sabem
né? Mas prólogo é o início, é como se fosse o prefácio de um livro, né? Então, é aquilo que vai introduzir a sua leitura, tá bom? E o epílogo é a conclusão do livro, né? É o término do livro, é as palavras finais de uma literatura, tá bom? A obra toda segue um modelo semítico, caracterizado por antitese, paralelismo, metáforas e outras riquíssimas figuras de retórica, né? Retórica é a arte de falar bem, isso era muito usado tanto nos tempos antigos como na Roma, no período romano do Novo Testamento, a retórica era muito usada, tá? Foi por isso que Tennyson asseverou ser o livro de Jó o maior poema já escrito. Se nos detivermos apenas nas excelências literárias de Jó, poderemos vir a deixar de lado seus ensinamentos espirituais, teológicos e morais. O poema é, de fato, celestialmente único e divinamente inimitável. Tá? Então, é um gênero literário que tem uma ordem. Tá? Uma ordem de início, tem o meio e tem o fim, né? A conclusão do livro. Já pensou se Jó termina no capítulo 41? Você não saberia qual teria sido o desfecho da história de Jó, né? Você só iria conhecer uma história de um homem que era fiel a Deus, que foi totalmente provado, né? E não sabe como terminou a história de Jó. E você diria, Jó possivelmente morreu sendo provado e fiel a Deus. Mas o capítulo 42 traz a conclusão, né, da história de Jó. Então é um livro bem completo. Tem um livro na Bíblia que ele não tem o epílogo. Quem sabe que livro é esse? Não tem a conclusão deste livro. Qual? Não. Não. Eu quero ver se o senhor sabe, pastor. O livro de Atos dos Apóstolos, ele não tem a conclusão. Por quê? É a história da igreja. E a igreja continua até os nossos dias. Então aquele livro... Sim, meu pastor. É aí que entra um pequeno debate, né? Entre nós, o assembleano e o presbiteriano. Porque eles dizem que o canão ainda está aberto por causa do livro de Atos dos Apóstolos, que não fechou. E agora, eis a pergunta, vou perguntar igual ao pastor Rafael. Vamos ver se o senhor sabe. Está aberto ou fechado o canal? Não, está fechado. Está fechado. Por quê? Porque o próprio Deus, né, Jesus, ele acrescentava isso muito acerca do tirado, acrescentar, né? E surgiu, né, acho que agora no final do século passado, em 1900 e alguma coisa, né, um pastor assembleiano, ele foi excluído pela convenção porque ele disse que Deus revelou a ele o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Né? Aí a Assembleia de Deus excluiu ele porque ele autenticou, já estava se preparando para introduzir na Bíblia, né? Ele ia fazer uma Bíblia comentada com o nome dele, né? E ia introduzir o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Né? Então ele foi excluído até hoje, né? A gente não vai citar nome porque ele é bem conhecido. Mas hoje ele foi para os Estados Unidos, que isso acontece muito, a pessoa é excluída aqui, tem uma condição boa, então eles fogem para os Estados Unidos para lá se restabelecer lá, né? Então isso ocorre por causa de quê, irmãos? Por causa dessas doutrinas que hoje existem por aí, que diferem teologicamente, né? Então é onde que eu falo para vocês, bateu de frente com a Bíblia, a teologia, fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus. Né? A gente está estudando aqui, a gente vai ver fatos que vai
Poxa, mas a Bíblia fala isso, então fique com a Bíblia. Né? Então a Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé. No dia que eu parar de acreditar na Bíblia para acreditar no livro, eu estou perdendo a base da minha fé, né? Tirando a base da minha fé em Deus e depositando em pensamentos humanos, né? Então a gente precisa, né? Isso aqui é um estudo para a gente compreender a Bíblia, a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, poesia e história. Apesar de seu gênero literário, não podemos ignorar. Jó é um poema histórico e nele nada foi hiperbolizado. Sabe o que é uma hipérbole? Hipérbole, irmão, é um exagero da palavra. Quer ver um exemplo bíblico? Quando os espias foram espiar a terra prometida, foram 12, né? Eles voltaram dizendo o quê? A terra é boa, né? Realmente mana leite e mel, trouxemos o fruto da terra, 2 homens teve que carregar, mas só que lá tem gigantes. E olha o que eles vão dizer: nós somos como gafanhotos diante deles. Isso é uma hipérbole. O que é um gafanhoto? Eu sou um gigante diante de um gafanhoto, né? Então ele está dizendo o que tinha lá, homens de aproximadamente 3 metros de altura, que não daria nem 2 deles, né? Por mais baixo que fosse, daria 2, né? Tivesse 1,5 metro aí, alguém, né? Daria 2, mas comparar com um gafanhoto diante deles, isso era uma hipérbole, era um exagero de colocação. Então, isso aí é uma hipérbole e a gente vai encontrar na Bíblia isso, tá? O autor sagrado foi exato em sua descrição, fiel em seu registro e leal ao relato que testemunharam. Se houve mitos em Homero, se fantasias em Virgílio, se exageros e devaneios em Camões, se todos esses poetas, posto que poetas distorceram a realidade para valorizar uma rima, para tornar perfeita uma métrica e para fazer sonhável uma realidade, o autor sagrado manteve-se escravo daquilo que presenciara em sua servidão à prosa, contudo não pôde evitar a mais perfeita poesia. Então, quem escreve o livro de Jó, ele obedece à história. Ele não muda os fatos para dar vazão a uma simples rima, porque poesia, como a gente sabe, é uma rima, né? Existem os acrósticos também, que depois a gente vai, nesse livro mesmo, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, o livro de Jó, ele tanto é poesia, como é uma história real, né? É uma história real, amém? A estrutura do livro, aí vocês vão marcar aí, a estrutura de Jó, marque só essa palavra aí vocês vão ver ali adiante, prólogo, vocês vão marcar prólogo, vão marcar diálogo, vão marcar monólogos e vão marcar epílogo. Normalmente essas marcações, você tem que responder a que você não encontrar aí, a que você responde lá, tá bom? Então vamos lá. Essa é a estrutura do livro de Jó. O prólogo é composto numa prosa cristalina e vívida, sintetiza a existência de Jó antes de seu sofrimento e as dúvidas que Satanás levantara diante do Senhor acerca de seu caráter. Então o prólogo está mostrando para nós o porquê Jó vai passar por tudo que ele passou. No prólogo vai mostrar, né, Satanás se apresentando, né, diante de Deus, e Deus fazendo a pergunta a Satanás de onde vence, e Deus dando testemunho de Jó, falando acerca de Jó, né, e Satanás questionando, né, sobre a vida de Jó e pedindo para tocar em tudo o que Jó
tinha. Então isso vai estar no prólogo, que é o capítulo 1 e o capítulo 2. Esse é o prólogo do livro de Jó, os 2 primeiros capítulos, tá bom? O diálogo, né, o meio do livro, ele vai até o capítulo 42, até o verso 6, tá? Então, este meio vai ter diálogo, vai ter monólogos, né? Diálogo a gente já sabe o que é um diálogo, né? Uma conversa. E o que é um monólogo? É praticamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Só eu estou falando. Isso é um monólogo, né? Então, vai ter também no livro de Jó partes onde só uma pessoa fala, às vezes só Jó fala, partes onde Deus só vai falar, né? Então isto é monólogo. E aí temos o epílogo, que nós já falamos aqui, que é a conclusão do livro de Jó. E isso vai da onde? Do capítulo 44, a partir do verso 7, até o término do livro, que é o capítulo 42, eu falei 44, né? 42, perdão, a partir do verso 7, tá bom? Então, o capítulo 42 também é composto em prosa, narra a restauração completa de Jó, espiritual e materialmente. Torna-se o patriarca um homem muito melhor. Se antes era perfeito no caráter, agora se torna um padrão a ser imitado por todos os servos de Deus. Então, esta é a conclusão do livro de Jó. Agora vamos aí. Quem era Jó? Jó foi considerado pelo próprio Deus como um dos 3 homens mais piedosos de todos os tempos. Não é sem razão que em hebraico encerre o seu nome um significado tão amoroso, voltado para Deus, tá? Então, Jó, já vemos as qualidades dele está ali registrada logo no capítulo 1, que é o próprio Deus, não é nenhum amigo, não é ninguém, é o próprio Deus que vai ditar as qualidades que Jó tem diante dele, tá? A historicidade de Jó. Aí vocês vão marcar também. 2 autores sagrados comprovam-lhe a historicidade: Ezequiel e Tiago, tá bom? Marcar o quê? Ezequiel e Tiago? Não, você vai marcar 2 autores sagrados comprovam-lhe a historicidade: Ezequiel e Tiago. Marca. Aí vamos lá. Laboram, ou seja, trabalham, né, em grave erro, portanto, os teólogos liberais que dizem não passar o patriarca de uma mera ficção literária, as evidências bíblicas e históricas atestam ter existido, de fato, o homem que se tornou conhecido universalmente como o mais perfeito sinônimo de paciência. Além das passagens supracitadas que afiançam o fato de ser Jó um personagem histórico e real, tem o testemunho do próprio Deus. Testemunho este, aliás, dado em primeira mão a Satanás. Por outro lado, não podemos confundir os personagens do livro de Jó com os homônimos, tá? O que é um homônimo? Aquele que tem o mesmo nome. Você vai ver na genealogia que vai aparecer nomes iguais, né? Então tem alguma genealogia, como tem aí de Gênesis 46:13, que vai aparecer na genealogia o nome Jó, e não quer dizer que é este Jó, tá bom? Então, aparece alguma genealogia bíblica, também os que supõem ter sido procedente da tribo de Issacar, tá bom? Sua terra natal, localizada no norte da Arábia, a terra de Uz, ficava na confluência de várias rotas importantes, e isso facilitou tanto a incursão dos sabeus e caldeus,
as propriedades de Jó, como o rápido deslocamento de seus amigos quando combinaram ir juntamente com doer-se dele e consolar. Né? O que é uma confluência? Quer ver um exemplo bem conhecido nosso? Alcântara, Manilha, né? Aonde tem muitos municípios, podem chegar ali por várias vias, ali no centro de Alcântara. Manilha, Itambi, né? Pessoal que vem de Itanguá, né? Acessa Manilha e, né, várias regiões. Então isso é uma confluência, só que ali as rotas eram por rios, né? Então, quando se fala de confluência, está falando de braços de rios que iriam alcançar um mesmo lugar. Então, esta cidade ficava localizada ali, onde as confluências iam diretamente nela. Por isso, esses homens, os sabeus, os caldeus, né, investiram contra as propriedades de Jó, com muita facilidade, tá bom? Agora vamos lá. A época em que viveu. Jó viveu num tempo em que a longevidade, né? O que é isso? A longa duração de vida, como nós já falamos na primeira parte, humana era ainda prevalecente. Depois de todas as suas tribulações, teve o patriarca uma sobrevida de 140 anos, tá? Depois das provações. Então, como a gente já falou na primeira parte da aula, ele já tinha, antes de ser provado, ele já tinha 10 filhos, que eram adultos, que se reuniam para se banquetear, né? Então, Jó já tinha uma certa idade, né? Se os filhos já eram adultos, então ele já possivelmente já era idoso. Então, aí, depois da aprovação, ele vive mais 140 anos de vida. Então, infere-se, pois, haja sido de aproximadamente 200 anos a sua idade ao falecer. Isso é por baixo, tá, irmãos? Pode ter sido muito mais, tá? Porque a gente não tem como datar o período de tempo que ele ficou sendo provado, tá bom? Como o livro não faz qualquer menção aos pais da nação israelita, nem a destruição de Sodoma e Gomorra, entende-se então que Jó tenha vivido numa época anterior à do patriarca Abraão, entre os séculos 25 a 23 a.C. Por conseguinte, Jó nasceu depois do dilúvio, do qual faz referência Jó 22:16. Vamos ler Jó 22:16? Jó capítulo 22, versículo 16. Quem achar pode ler. Estes foram arrebatados antes do tempo. O seu fundamento, uma torrente o arrasta. Ok? Olha só como a gente pode chegar bem próximo. Lê o verso 15, missionário, por favor. Querem seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Ok? Então ele está falando de uma rota antiga, e ele, no verso 16, ele vai dizer: eles foram arrebatados antes do seu tempo, sob o seu fundamento, um dilúvio se derramou. Em outra tradução, que é o meio da revista corrigida, o verso 15 vai dizer assim: porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Então Jó está apontando para aproximadamente 100 anos antes dele, o dilúvio. Então ele, no mínimo, né? Mas claro, o que a gente tem da Bíblia aqui é uma tradução. A gente precisaria apontar para o original realmente o que diz.
mas todavia, tirando a exatidão, né, a gente já sabe que Jó viveu depois do dilúvio, né, porque ele vai mencionar o dilúvio no seu livro. Então a gente já compreende que Jó não é alguém antes do dilúvio, como Enoque, né, como Sete, né, e os outros que viveram antes do dilúvio. Então a gente já tem uma base que Jó viveu depois do dilúvio, tá bom? Então vamos lá. E antes dos primeiros ancestrais do judeu, né, como Abraão, antes dele, tá? A teologia de Jó. A teologia de Jó é de uma singular e impressionante sublimidade. O patriarca acreditava firmemente em o Deus único e verdadeiro, a quem por 31 vezes chama de Todo-Poderoso. A soberania divina, o glorioso advento do Cristo, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aqui ele faz uma alusão, mesmo sem saber, para Cristo. Ele aponta para Cristo, através do sofrimento dele. Aqui, a parte de baixo, vocês vão marcar somente isso, justificação pela fé. Só marque isso que depois no questionário vocês vão compreender, tá bom? Justificação pela fé. Este postulado acha-se implícito na pergunta: como se justificaria um homem para com Deus? O homem não tem como se justificar diante de Deus. No período dele, não, né? No nosso período, sim. Por quê? No período de Jó, é o período do quê? Do Antigo Testamento, né? Hoje nós temos justificação, por quê? Período do Novo Testamento. O que é um testamento, irmãos? Oi? Que autentica o quê? É a herança. Então, o Antigo Testamento, qual era a herança? Só dívida. É o que se eu morresse hoje, eu ia deixar para meus filhos. Então, é dívida. Oi? Aí de você vai deixar dívida para mim. Pode deixar herança. Então, o Antigo Testamento, a herança era dívida. Mas no Novo Testamento, a herança é a vida eterna, é a justificação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, o livro de Jó apontava para isso. Tá? Agora vamos ver lá, a prosperidade de Jó. Qual é a página agora, irmãos? 36. Certa feita afirmou o Senhor Jesus ser mais fácil a um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por este orifício, contudo, passou Jó com todos os seus rebanhos, manadas e cáfilas, né? Grande quantidade de camelos, está lá no rodapé. Sua confiança não se encontrava nos bens materiais, centrava-se no Deus que criou tanto o material quanto o imaterial. Tá? Então, Jó era um homem próspero. E é claro que quando Cristo ele fala, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu, ele não está dizendo que é impossível, né? Logo embaixo ele vai dizer, haveria alguma coisa impossível para Deus, né? Porque os discípulos vão falar, então quem pode se salvar? Né? E ele vai dizer, haveria alguma coisa impossível para Deus? Então Jesus está dizendo que não era impossível, mas era difícil. Por quê? O amor de muitos estava voltado para os seus bens materiais, para a sua riqueza. Mas quando a gente olha a história de Jó, a gente vai ver que não, ele não é um desses. Ele é alguém que o amor dele estava devotado inteiramente para Deus, né? Ele era uma pessoa que tinha tudo. Vamos supor, vou para casa e volto e amanhã eu já estou pobre. Eu não sou rico não, é uma suposição, né? Então, foi o que aconteceu com Jó.
e ele glorificou a Deus. Isso a gente só está falando da riqueza e não estamos falando da pior parte, que foi os 10 filhos que ele perdeu, né? Então, estamos falando disso, que Jó, em tudo isso, ele ainda adorou e glorificou ao Senhor. A prosperidade não atrapalhou Jó de servir a Deus, né? Às vezes as pessoas perguntam: pastor, por que os crentes falam de Deus, é o dono do ouro e da prata, e por que a maioria dos crentes não são ricos? Porque não podem ser. Porque se forem, eles abandonam a fé. Porque se forem, eles perdem o fervor. Porque se forem, numa hora dessa ele não estaria aqui no seminário, ele estaria numa pizzaria, ele estaria em algum lugar aí, né, no shopping, em algum outro lugar, menos na igreja. Então existem situações que não é que Deus não pode dar, é que Deus ele se preocupa mais com a nossa salvação do que com o nosso conforto, né? Então a prioridade de Deus é nos salvar. Então Deus ele tinha consciência plena de quem era Jó, né? Da fidelidade que Jó tinha para com ele. Deus permitiu, sem sombra de dúvida, o diabo tocar, porque Deus sabia que Jó continuaria fiel, né? A Bíblia diz que Deus não nos dá prova nenhuma além do que nós possamos suportar. Não estou aguentando, mas você vai aguentar, porque Deus não te dá nada além, né? Deus te dá na medida. Você pode ir até o seu limite, mas aguenta, porque Deus conhece e você vai passar, né? Então a gente precisa estar atento a isso, porque este livro, ele não só tem beleza literária, ele tem uma espiritualidade grande, irmão, neste livro. Tem algo extraordinário espiritualmente falando dentro deste livro, para nos levar a aproximar-nos de Deus. Amém? Vamos lá. Sua proverbial riqueza, assim a Bíblia relaciona as riquezas de Jó. Era o seu gado, né? Quando se fala gado, irmão, tá? A gente precisa atentar que não é só boi, né? Não é só isso, é todo quadrúpede que, né, que serve aí no campo, que serve para comer e serve para o trabalho no campo. Então, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Maior do que todos, o maior empresário, o maior em condições financeiras, o maior em bens, né, o maior em propriedades, era o maior, e ele também era maior espiritualmente falando, né? As pessoas conheciam ele pela riqueza, mas Deus conhecia ele pela sua espiritualidade, né? Então vamos lá. O status social. O ilibado caráter de Jó, né, o que não pode ser tocado, aliado à sua proverbial riqueza, guindaram a uma alta posição social, embora não fosse rei, era ele tratado como um nobre. Vamos ler Jó 29, verso 8. Quem achar pode ler. Jó 29, verso 8. Os moços bebiam e se escondiam, e os idosos se levantavam, se punham em pé. Ok? Reverenciavam Jó, né? Era um homem respeitado, Jó era, né? Pela sua riqueza, pelo seu caráter, pela sua integridade. Sabe o que é integridade? A palavra integridade, o original desta palavra, quer dizer inatacável, né? O próprio Deus vai dar testemunho de 3 pessoas que tinham essas qualidades: Noé, Jó
e Daniel, né? Que eram pessoas inatacáveis. O que é inatacável? Eu quero falar mal do pastor Rafael, mas eu não tenho que falar dele. Então, para mim falar mal dele, eu tenho que inventar alguma coisa, porque ele não tem brecha, né, para que eu possa atacá-lo. Então, isso é inatacável. Lembra que Daniel, eles queriam achar alguma brecha para condenar, para falar mal de Daniel, para apontar Daniel, e não acharam. Tiveram que procurar alguma coisa injusta, que era a oração. Viram que Daniel orava, então se apropriaram daquilo para causar alguma coisa. Isto é inatacável, né? Falem de você, mas que falem coisas que não sejam verdades contra você, né? Para repreensão. É isso aí, né? Por isso, já viu a leitura da Santa Ceia? Porque a leitura da Santa Ceia vai dizer assim: quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então a gente precisa entender que se eu estou sendo julgado por alguém, é porque eu estou perdendo minha integridade, porque eu estou dando motivo de falha para alguém me julgar. Então eu não tenho que ter aquilo como mal, eu tenho que entender que aquilo é bom para me rever os meus conceitos e entender que é o próprio Deus me repreendendo, porque eu estou dando brecha para ser atacado, né? Então a gente precisa ter essa compreensão. Vamos lá, o testemunho de Deus a respeito de Jó. Vocês vão marcar. Jó certamente não era perfeito. Marca aí o que eu estou lendo, tá? Deus, porém, via-o como o mais singular dos mortais. Ninguém há na terra semelhante a ele. Aí a gente vai entender, né, irmãos? O dilúvio veio, Deus olha para a terra, quer destruir o homem, destrói e só encontra Noé. E aí, pelo que nós lemos, não passa muito tempo depois do dilúvio, Deus vai encontrar um homem e vai dizer que na terra não existe ninguém semelhante a ele. Como que o homem não passou muito tempo e já decaiu, né, para o pecado, para a maldade, né, e para todo o mal que a gente conhece, possamos assim falar. Então vamos lá, a leitura. A quem presta o Senhor semelhante testemunho? Ao adversário que tudo faz por caluniar-nos e nos comprometer a reputação. Vamos ler Apocalipse 12, verso 10. Capítulo 12, verso 10. Quer achar? Fica à vontade. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ok? Então, essa prática do diabo, ela não parou, irmão. A pergunta é, nesta aula para nós, o que Deus pode falar a nosso respeito? O que Deus pode falar sobre mim e sobre você, para o nosso adversário que nos acusa dia e noite diante dele? Então que a gente reflita nisso, né? Porque esta aula não é só para a gente adquirir conhecimento, é para a gente refletir sobre a nossa vida espiritual, a nossa conduta com Deus, né? Porque estamos vivendo uma época, né, pastor, que as pessoas estão buscando reconhecimento humano. Mas como Deus te reconhece? Né? O que Deus tem falado a teu respeito para o adversário quando ele chega lá diante dele para te acusar? Né? Então,
que isto sirva para a nossa reflexão, irmãos, tá? Porque o diabo anda ao nosso derredor. Então, Deus, ele confia. Sabia que a gente estamos como espectadores? E a gente pensa que os espectadores é só o ímpio. Mas existe espectadores no mundo espiritual, como existia aqui neste cenário, né? Anjos e demônios, uma torcida a favor de Jó e uma torcida contra Jó. E isto existe contra a nossa vida, isto existe contra nós, demônios que querem ver a nossa queda, querem ver a gente tropeçar. Em contrapartida, existem anjos que trabalham ao nosso favor, que torcem para que a gente continue, fique de pé, que a gente prevaleça na presença de Deus. Amém? Irmãos, então vamos lá. Aqui tem algumas características da vida de Jó. Era um homem sincero. A palavra sincera, irmãos, etimologicamente, quer dizer sincera. Né, original. Por quê? Antigamente, principalmente no período romano, era muito usada a cera para fazer máscaras. Então, com aquelas ceras se faziam máscara. Então, daí vem a palavra sincero, vem do latim. Por quê? Vem sem cera, ou seja, sem máscara. Tá? Você mostrando realmente quem você é. Então, o que Jó era na rua, ele era em casa. O que Jó era de joelhos, ele era de pé, né? Então, isto é sinceridade. E é o que às vezes eu sempre ensino para os irmãos lá na igreja, ensino para todos que eu tenho a oportunidade de ensinar. É isso que a gente precisa ser diante de Deus. Sincero, né? Se mostrar diante de Deus como nós somos. E isso vai evitar, sabe o que? A tua queda. Isso vai evitar, sabe o que? O seu tropeço. Porque não adianta você chegar diante de Deus com uma máscara de santidade, dizendo: Deus, estou aqui, sou teu servo, faz isso, vai lá, opera ali, opera cá. Por que você não chega e diz para Deus: Deus, hoje eu estava com vontade de pecar, hoje eu estava com vontade de errar, Senhor, hoje eu estava sem força. Porque Ele vai te ajudar. Mas o problema não. O problema é que a gente quer chegar diante de Deus, diante daquele que conhece tudo, né? Que sabe quem nós somos, mascarado. Então, Jó era um homem sincero, né? Sem máscara. Era um homem reto. O que é reto? O reto está atrelado à justiça, irmãos. Era um homem justo. Tá? Então, o que era isso? Irmãos, já viu a Bíblia? Jesus, ele começa o seu sermão, o primeiro sermão de Jesus, ele vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Tá? Então, o que é isso? Não é que sede de justiça por causa de você, mas é quando você tem sede de justiça, de ver o certo sendo feito, a justiça sendo feita. Mas tem pessoas que se vangloriam quando a injustiça é aplicada na vida de alguém, né? Então Jó era uma pessoa justa, e olha que Jó tinha muitos funcionários, e Deus falava que ele era reto, ele era justo diante de Deus. Amém? Obrigado. Então, temente a Deus era outra qualidade de Jó. Ele era temente a Deus. Temer ao Senhor, vivia em retidão, né? O fato dele temer ao Senhor não somente acreditava na existência de Deus, como tremia ante a sua verdade e santidade. Sabia o patriarca que está o Todo-Poderoso atento a todas as ações dos filhos de Adão. Né? Quando se fala de filhos de Adão, está se falando da humanidade, que Adão vem de Ada, que é, né, um conjunto humano, né? Então está se falando de humanidade, quando se aplica o termo homem,
né? Nem sempre está se falando ao sexo masculino, né? Mas está se falando à humanidade. Está se falando tanto ao masculino e ao feminino, tá bom? E Jó era aquele que se desviava do mal. Jó não se limitava a fugir do pecado, fugia da tentação, pois esta induz o homem à iniquidade e à morte. Tiago capítulo 1, verso 13 e 14. Vamos ler. Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14. Quem achar, pode ler. Os 2 versículos. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído, engoldado pela sua própria concupiscência. Ok? Irmãos, algumas traduções, a palavra provação vai aparecer como tentação. Só que a gente precisa entender uma coisa. O que é uma tentação e o que é uma provação? Provação é aquilo que vai te provar para você subir de nível. E tentação, ela tem um intuito de te jogar para baixo, né? Então, tentação é aquilo que vem para te derrubar. Provação é aquilo que vem para te elevar, né? Para o seu nível subir. Então, Deus, ele prova, não tenta, né? Quem tenta é o